Olha que interessante, duas coisas parecidas que nós temos no texto. Jesus se moveu de compaixão pela situação. Glória a Deus. Jesus não é um Deus psicopata, Jesus tem empatia. Ele vê as mazelas, ele vê o sofrimento e ele sente. Ele se Glória a compadece. Ou seja, que significa que ele se consternou. Ele pegou a dor daquela mulher e tomou para si. Muitos, Eduardo, querem viver o milagre, mas não vivem a compaixão. Glória a Deus. Muitos querem ser homens de Deus para impor as mãos, sair os demônios, mas não têm misericórdia. Glória a Deus. E qual é o ponto parecido? Jesus transformou um enterro em reencontro. As lágrimas de saudade em lágrimas de milagre. Jesus transformou, porque essa mulher já estava debaixo de uma maldição. Ela era viúva. E mulher viúva, não tinha valor. Estava condenada a ficar sozinha na miséria. O seu filho era quem poderia trazer alguma honra. E honra não é dinheiro, não. É pelo menos o pão para ela comer. Meu Deus. Aí, nós temos uma outra parte também, em que Jesus pega um cenário totalmente para dar errado e ele faz algo maravilhoso. Está em Mateus, capítulo 14, versículo 13. Pode fazer a leitura. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Vai lá, Du. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Mais uma vez a empatia de Jesus se revelando. Ele olha para a fome deles. E como Jesus sabe o que é ter fome no deserto? Ou seja, como ele sabe? Mateus 4. Volte 10 capítulos. Né? Ele teve fome no deserto. Ele sabe o que é ter fome no deserto. Por isso seus discípulos não estão muito empenhados em ver este milagre. Nenhum chega e fala: Jesus, tu pode curar, mestre. Tem um texto, se não me engano, de Marcos, que um dos discípulos diz assim: mas o que é 5 pães para essa multidão? Não tem padaria aqui para isso. Mas olha o que Jesus faz. No verso 21, diz assim: os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Isso mesmo. A compaixão de Jesus fez do deserto a maior padaria da história. Jesus transformou o deserto na maior panificadora Yeshua HaMashiach.